Olá, meus amigos e amigas. Professor Tiago Mário na área. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que não na presença física, mas espero que brevemente possamos retornar com as nossas aulas presenciais, tá? A gente está aí nesse problema mundial, que é a pandemia do coronavírus, mas tenho muita fé em Deus que a gente vai vencer isso em breve e logo, logo nossas vidas vão retornar à normalidade. Muita saudade de todos vocês, um abraço a todos, tá? E, bom, a nossa aula de hoje é especificamente sobre o conteúdo propriedades coligativas, que é um conteúdo da grade programática para o segundo ano do ensino médio, tá? É uma aula especificamente para a segunda série do ensino médio. Embora ela possa ser assistida por qualquer estudante do ensino médio, mas ela é especificamente do conteúdo programático do segundo ano. Bom, o que são propriedades coligativas? Esse aqui é um conteúdo que tem muito impacto no nosso cotidiano, e muitas aplicações, tanto no nosso cotidiano direto como mesmo em campo industrial, enfim. Vamos definir o que são propriedades coligativas. Veja bem, as misturas homogêneas podem ter um componente em menor quantidade e outro componente em maior quantidade. Esse componente em menor quantidade é conhecido como soluto e o componente em maior quantidade é conhecido como solvente. Então, as soluções são misturas homogêneas formadas por um soluto e por um solvente. Por exemplo, você tem água pura e colocou uma pequena quantidade de sal, dissolveu o sal. A água, por estar em maior quantidade, é o solvente. E o sal, por estar em menor quantidade, é o soluto. E a mistura dos dois forma a solução. Bom? As propriedades coligativas fazem referência, na verdade, às propriedades que o solvente puro tem em relação às propriedades que a solução tem. Por exemplo, na mistura que eu citei de água com sal, a nível do mar, a água pura ferve a 100 graus Celsius. Ela sofre ebulição a 100 graus Celsius. Mas será que a água com sal ferve a 100 graus Celsius? Não. A presença do sal altera o ponto de ebulição do líquido. Então, se você comparar a água pura, que é o solvente, com a solução, que é a mistura de água e sal, você tem uma diferença no ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição foi alterado pela presença do soluto, pela presença do sal. Então, toda propriedade que possa ser alterada quando você acrescenta soluto no solvente e forma a solução, é o que nós chamamos de propriedades coligativas, ok? Toda propriedade que o solvente tenha, que possa ser alterada quando você dissolve o soluto nele, é uma propriedade coligativa. Ponto de ebulição é só um exemplo. Existem outras propriedades coligativas, como por exemplo, se nós falarmos do ponto de congelamento. A água pura congela 0 graus Celsius. Se você dissolver sal ou qualquer outro soluto na água, ela não vai mais congelar 0 graus. Você vai formar uma solução que deve congelar abaixo de zero. O ponto de congelamento vai reduzir. É o que a gente chama de efeito crioscópico. Então, propriedades coligativas são propriedades que um solvente puro tem, mas que possa ser alterado quando esse solvente passa a fazer parte de uma solução. Tudo bem? Definindo aí as propriedades coligativas, então aqui você tem no texto, de uma forma mais resumida, o que eu acabei de falar, tá? No caso da água pura, ó, ela congela 0 graus e ferve a 100. Só que se você dissolver algum material na água, ela nem vai congelar mais a 0, nem vai ferver mais a 100 graus. Então essas propriedades são alteradas na presença do soluto, são propriedades coligativas. Aqui tem um exemplo do sal que eu citei, e não se preocupem que esses slides que eu estou usando aqui serão disponibilizados para vocês, tá? Vocês vão poder ter acesso a esses slides, vão poder ter acesso aos vídeos. Então, a gente vai passar esse momento aí de isolamento social, mas sem que os conteúdos parem totalmente. Vocês vão continuar tendo acesso a essas informações. O Colégio Impacto está junto com vocês sempre nesse momento. Continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a evaporação dos líquidos. Gente, nós aprendemos que o processo de evaporação é a mudança do estado líquido para o estado de vapor. A substância deixa de ser líquida e passa a ser vapor. Daí vai o nome de evaporação. A evaporação é um tipo de vaporização, na verdade. A vaporização pode acontecer na forma da ebulição, na forma da evaporação, na forma da calefação. A evaporação especificamente é quando o líquido passa
parcialmente para a fase de vapor sem que você precise aquecer. É um processo natural. A água, por exemplo, evapora sem que você precise aquecê-la. Se você derramar água no chão, por exemplo, e depois retornar àquele local após algum tempo, após 1 ou 2 horas, por exemplo, você vai perceber que o volume de água que você derramou não é mais o mesmo. Ele diminuiu. Quer dizer que parte daquela água evaporou. E evaporou naturalmente em condição ambiente. Não preciso aquecer. Diferentemente da ebulição, que ocorre com mais absorção de calor. No caso da evaporação, o líquido passa para a fase de vapor naturalmente. Porém, como é que a evaporação acontece? Aqui no estado líquido, essas esferas vermelhas representam as moléculas do líquido, tá? E elas têm um grau de movimento, ó. No estado líquido, as moléculas têm grau de movimento considerável. E aqui na superfície do líquido, as moléculas têm um grau de movimento maior. Elas têm mais energia cinética, se movem com mais velocidade. Colidem umas com as outras. E acontece na colisão entre as moléculas aqui na superfície do líquido, algumas moléculas escapam e vão para essa região superior, que é a fase de vapor, que é o que está acontecendo aqui no estado final. Ó. Tem o estado inicial, aqui em cima do líquido está vácuo, e aqui no estado final, parte das moléculas do líquido escapam e ficam aqui nessa região. Eu vou até marcar aqui essa região em vermelho, ó, aqui no nosso efeito especial, aqui onde eu estou marcando, ó, tá aqui o círculo, essa região é para onde as moléculas do estado líquido escapam e formam vapor. Vou colocar uma setinha também para você entender melhor. Tá aí a setinha aí, ó. Aqui vai ficar o vapor. Esse vapor se acumula. Observe que o recipiente está fechado. Esse vapor não tem para onde escapar. Então ele vai se acumulando aqui e começa a exercer uma pressão. É a famosa pressão de vapor. Bom? Então a pressão de vapor é a pressão que o vapor do líquido exerce sobre ele. Mesmo que essa tampa, mesmo que esse recipiente não tivesse fechado, lembre-se que tem uma pressão aqui fora também, ó. A pressão normal do ar, que a gente chama de pressão atmosférica. A nível do mar, o ar exerce pressão atmosférica de 1 atm. Agora vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio que existe entre essa fase líquida e essa fase de vapor. Bom, equilíbrio líquido-vapor. Eu vou resumir o texto que está aqui no slide através dessa imagem. Ó. Observe essa imagem aí. Meus queridos, parte das moléculas aqui do líquido, principalmente as superficiais, passam para a fase de vapor. Só que acontece também o processo oposto. Parte desse vapor volta para o estado líquido. Então, tem dois processos em sentidos opostos. É um ciclo, ó. Parte do líquido vai se convertendo em vapor, parte do vapor vai se convertendo em líquido. Então você tem um ciclo chamado de equilíbrio líquido-vapor. É por isso que em recipiente fechado, você não consegue perceber o volume do líquido diminuir. Mesmo que ele esteja evaporando lá dentro do recipiente, você não percebe o volume de líquido diminuir. É porque ele evapora, mas parte do vapor volta para o estado líquido. Aí entra um ciclo que equilibra o processo. Quando você tem uma garrafa de água mineral, por exemplo, você percebe que mesmo ela lacrada, fechada, o volume de líquido lá dentro permanece o mesmo. Ela está evaporando lá dentro, mas o volume de líquido permanece o mesmo. Isso acontece porque ele evapora, mas o vapor também volta para o estado líquido parcialmente. Ele fica nesse ciclo, equilíbrio líquido-vapor. E isso nos leva, finalmente, à definição importantíssima na química, que é a definição de pressão de vapor. Então, pressão ou tensão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores quando esses estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Resumindo a história, a parte superficial do líquido evapora, esse vapor se acumula aqui em cima, exerce pressão contra o líquido, e a pressão que o vapor exerce contra o seu líquido de origem é a pressão de vapor. Tranquilo? E saudade de vocês. Prosseguindo. Influência da temperatura na pressão de vapor. Gente, lembre-se que temperatura representa o grau de vibração, de agitação das partículas. À medida que você aumenta a temperatura, essas partículas vibram mais, têm maior grau de agitação, então elas podem passar mais facilmente para a fase de vapor. Quanto mais a temperatura aumenta, mais vapor eu posso produzir. E se eu produzo muito vapor, consequentemente vou ter mais pressão de vapor envolvido. Tá? Então tem uma relação entre temperatura e pressão de vapor. Quanto maior a temperatura, naturalmente, maior vai ser a pressão de vapor envolvida. Vamos exemplificar isso de uma maneira mais completa? Observe.
Aqui eu tenho o recipiente que eu estava mencionando na explicação anterior, a fase líquida aqui embaixo e a fase de vapor aqui em cima na parte superior. E tem alguns dados aqui interessantes para que a gente possa interpretá-los e unir com o que foi dito anteriormente. Observe, nessa tabela aqui do lado esquerdo, nós temos que a temperatura e a pressão de vapor têm uma relação muito interessante. Aqui a temperatura está aumentando, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. A temperatura vai aumentando aqui, no caso aumentou até 120 graus. Bom? E observa que à medida que a temperatura aumenta, olha o que vai acontecendo com a pressão de vapor, vai aumentando junto, ó, 4,6, 9,2. Aqui no caso a pressão de vapor está medida em mmHg, que é a unidade chamada de milímetro de mercúrio. Então a pressão vai aumentando, ó, 17,5, 31,8, 55,3, vai aumentando. Então à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta. São diretamente proporcionais. Isso você consegue perceber através do gráfico, dessa exponencial. Nesse gráfico eu tenho a pressão de vapor, medida em milímetros de mercúrio, em função da temperatura em graus Celsius. E observa que à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta, ó, e aumenta de maneira muito significativa. Resumindo a história, nesse recipiente final, se eu aumento a temperatura, o líquido vai evaporar mais. Se o líquido vai evaporar mais, vai gerar mais vapor e, consequentemente, mais pressão aqui em cima. Em outras palavras, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor sobre o líquido. Tudo bem, gente? Tranquilão? Bem, prosseguindo a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a influência da natureza do líquido. Já falei sobre a influência da temperatura na pressão de vapor, agora a influência sobre a natureza do líquido. Bom, olha o que o texto está dizendo. Vamos ler juntos e interpretar. Líquidos mais voláteis do que a água, como o álcool comum, o éter comum, etc., evaporam-se mais intensamente, resultando em maiores pressões máximas de vapor à mesma temperatura. As curvas desses líquidos estão evidentemente acima da curva de pressão máxima de vapor da água. Então, o que esse texto quis dizer? Você vai entender agora bem melhor analisando essa imagem. Essa imagem traz três líquidos, ó. Tem a acetona, a água e o óleo. Observe que aqui na parte superior, inicialmente, os três líquidos têm o mesmo volume. Após algum tempo, observe que os volumes ficaram diferentes. Isso quer dizer que os líquidos evaporaram. Alguns evaporaram mais, outros evaporaram menos. Observa que a acetona, representada em azul, evaporou mais, ó. Por isso que não sobrou quase nada aqui de acetona, evaporou quase que totalmente. Então a acetona evapora mais, a água evaporou aqui quase a metade, e quem evaporou menos foi o óleo, ó. Praticamente não evaporou. Essa taxa de evaporação a gente chama de volatilidade. O líquido mais volátil é aquele que evapora mais facilmente. Então, nesse caso, eu posso dizer que a acetona é mais volátil, ó, porque ela evaporou mais, praticamente todo o líquido evaporou, e o óleo, dentre esses três, é o menos volátil, praticamente não evaporou. A água está em situação intermediária. Agora, a gente trazendo essa relação aí para a ideia da pressão de vapor, gente, a acetona evapora mais, ó. Se ela evapora mais, ela vai gerar maior quantidade de vapor, consequentemente mais pressão de vapor. Traduzindo, quanto mais fácil for a evaporação do líquido, mais pressão de vapor ele gera. Quanto mais volátil for o líquido, mais pressão de vapor ele gera. Não esqueça disso. Se o líquido é volátil, ele evapora muito, gera muita pressão de vapor. Se o líquido evapora pouco, então ele gera baixa pressão de vapor. Nós podemos representar isso a partir desse gráfico, ó. Olha que gráfico interessante. Esse gráfico relaciona, na verdade, três líquidos diferentes, ó, o éter, o álcool e a água. E você observa que, para os três, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta junto, ó. Os três aumentam. Só que dos três, quem é que está aumentando mais intensamente? É o éter, ó. Eu subi a temperatura um pouquinho aqui, o éter já subiu muito a pressão de vapor. Veja que a água demora mais aí para subir a sua pressão de vapor. O éter sobe na hora, ó. Aumentou a temperatura, o éter já aumenta a pressão de vapor rápido. Isso quer dizer que o éter evapora mais, é mais volátil. Então, no caso
quando a gente for resolver as questões, nesse tipo de gráfico, ó, a curva de pressão de vapor que sobe mais intensamente, mais significativamente, sempre representa o líquido mais volátil. Então o éter é mais volátil do que o álcool e o álcool é mais volátil do que a água. O éter evapora mais rápido do que o álcool e o álcool evapora mais rápido do que a água. Tranquilão? Prosseguindo aqui a nossa historinha de hoje, temos a influência da quantidade de líquidos, que é muito interessante. Ó. Veja bem, temos aqui a pressão máxima de vapor de um líquido a uma dada temperatura não depende, veja que eu deixei destacado em vermelho, ó, não depende das quantidades de líquido e de vapor presentes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Observe essa imagem. Eu tenho aqui dois líquidos, aliás, eu tenho dois recipientes diferentes, mas eles são formados pelo mesmo líquido. Imagina que aqui no recipiente A eu tenho água e aqui no recipiente B eu tenho água também. Só que eles têm volumes diferentes de água. Aí a pergunta é, em um recipiente ou no outro vai ter evaporação, porque a água evapora naturalmente. Então, tem vapor aqui em cima no recipiente B e tem vapor aqui em cima no recipiente A. Qual desses recipientes está gerando maior pressão? Qual desses recipientes tem maior pressão de vapor? A resposta é, eles têm a mesma pressão de vapor. Não esqueça disso. Por quê? Porque é o mesmo líquido nos dois recipientes. Então, a pressão de vapor não depende da quantidade de líquido. Não é porque o recipiente A, por exemplo, tem mais líquido que ele vai gerar mais pressão de vapor. Quando se trata do mesmo líquido, a pressão de vapor em cima deles é a mesma. Desde que seja o mesmo líquido e que estejam à mesma temperatura. Ok? Se forem temperaturas diferentes nos recipientes, naturalmente as pressões de vapor vão ser diferentes. Agora, se trata-se do mesmo líquido nos dois recipientes e a temperatura é a mesma, então a pressão de vapor vai ser a mesma, independente das quantidades de líquido. Cuidado para não cair nessa armadilha nas questões, tá? Líquidos iguais, temperaturas iguais, pressão de vapor igual, mesmo que os líquidos estejam em quantidades diferentes. Tudo bem? Prosseguindo, a gente pode exemplificar isso no caso do isqueiro a gás. Olha, nesses isqueiros, à medida que você vai utilizando, você aperta no botãozinho, ele libera a chama, porque tem um líquido aqui dentro que vai vaporizando e esse vapor é que entra em combustão. Mas você percebe que mesmo que o líquido do isqueiro vá baixando, ó, ele ainda continua gerando chama. Por quê? Porque a pressão de vapor aqui não depende da quantidade de líquido no isqueiro. Dependendo se ele está no máximo ou se ele já baixou, a pressão de vapor aqui dentro ainda é a mesma. Se eu tenho 5 isqueiros e eles têm o mesmo tipo de líquido dentro deles, então a pressão de vapor aqui dentro é a mesma. Mesmo que a quantidade de líquido seja diferente, a pressão de vapor é a mesma dentro desses isqueiros. Por isso que todos eles podem gerar chama de mesma intensidade, mesmo que eles tenham quantidades diferentes de líquido. O importante é que eles estejam à mesma temperatura e que os líquidos sejam os mesmos dentro deles. Tudo bem? Continuando, vamos aqui responder um exercício para rapidinho, tá? Para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Eu tenho aqui uma questão, se tiver ruim para visualizar, eu vou ler a pergunta para vocês, depois vocês vão ter acesso ao slide e vão poder responder novamente. Mas eu vou ler a pergunta. O gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor de algumas substâncias em relação à temperatura. Então eu tenho um gráfico aqui, ó, que mostra pressão de vapor em função da temperatura. E observa que são curvas diferentes. Cada curva dessa aí representa uma substância diferente, tá? Tem uma curva aqui vermelhinha, outra curva azul, outra curva verde. Cada curva representa uma substância diferente. Observe que para todas elas, à medida que a temperatura sobe aqui embaixo, a pressão de vapor sobe também lá em cima, ó. São diretamente proporcionais. Só que algumas curvas sobem de forma mais intensa, outras sobem mais lentamente. Bem? Aí vamos à pergunta. A pergunta é, qual entre essas substâncias é a mais volátil? Você que está vendo o vídeo agora, uma situação dessa cai no Enem, como você responderia? Qual dessas curvas representa a substância mais volátil? Gente, a substância mais volátil é aquela que evapora mais.
Aquela que evapora mais é a que tem a maior pressão de vapor, é que a pressão de vapor sobe de maneira mais intensa. Se você observar todas essas curvas, qual dessas curvas tem o aumento mais intenso e mais rápido da pressão de vapor? É a curva em vermelho, ó. Observe que essa curva em vermelho, quando você começa a aquecer um pouquinho aqui, ó, de 0 para 20 graus Celsius, a pressão de vapor já subiu muito. Então essa substância está evaporando bem mais rápido do que as outras. Se ela está evaporando bem mais rápido é porque é a substância mais volátil, ok? Então a substância mais volátil é a substância 1. Você vai marcar aqui, vamos para a nossa mágica, efeito especial, gabarito, letra A. Tudo bem? Vou colocar uma setinha aí para quem não estiver visualizando. Tá aí. Letra A, o gabarito. Letra A de aprovado no Enem. Tá? Meus queridos, continuando aqui a nossa conversa, vamos falar um pouquinho de ebulição dos líquidos para fechar essa parte dessa nossa primeira aula. Vamos entender o que é o fenômeno da ebulição de fato. A gente aprende desde o ensino fundamental que a ebulição acontece quando o líquido se transforma em gás. No caso da água, a gente chama isso de ferver. Você vê a água fervendo, borbulhando, aquelas bolinhas quer dizer que a água está deixando de ser líquida e está virando gás. Agora, abordando isso de uma maneira mais profunda, vamos puxar uma imagem aqui que mostra a ebulição desses líquidos. Então, olha só. Eu tenho aqui um líquido sendo aquecido e em função desse aquecimento, ele está entrando em ebulição, está fervendo, está formando as bolinhas. Essa palavra ebulição vem justamente de bolhas, formação de bolhas, especialmente na superfície do líquido. Agora, se eu pegar esse trechinho aqui, ó, e der um zoom na imagem, se eu puder ver esse trechinho mais de perto, o que acontece é o seguinte: quando o líquido é aquecido, forma aquelas bolinhas no interior do líquido. Se você já observou a água fervendo, antes de ferver de fato, primeiro formam-se bolinhas no interior da água, no interior do líquido, depois que a bolinha sobe. Por que essa bolinha, ao se formar, não sobe imediatamente? Porque tem uma pressão aqui em cima, a pressão do ar, que impede que a bolinha suba imediatamente e a água ferva logo. Para essa bolinha poder subir e ferver de vez, passar para a fase gasosa, essa bolinha só sobe se ela vencer a pressão atmosférica aqui fora. Lembre-se que a nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. No caso da água, você precisa aquecer a água até 100 graus Celsius, a nível do mar, para que a pressão aqui da bolinha interna supere ou pelo menos se iguale à pressão externa lá fora. Então, a ebulição é um fenômeno que acontece, gente, quando a pressão interna do líquido se iguala à pressão externa. Então, essa pressão do ar aqui, ela tem uma influência muito grande na ebulição do líquido. Se eu tenho uma pressão do ar aqui muito intensa, se a pressão do ar estiver grande, então vai ficar difícil para a bolinha ferver. Então, a ebulição vai ficar mais difícil. Você vai ter que aquecer mais o líquido para ele poder ferver. Agora, se a pressão aqui em cima for baixa, então a bolinha vai subir facilmente. Quer dizer que o líquido vai ferver mais fácil. E tem uma relação entre a altitude do local. Lembre-se que quanto maior a altitude, menor a pressão do ar. Portanto, que é inclusive o que a gente vai comentar na próxima aula. Se você está em uma montanha, por exemplo, essa pressão do ar aqui é mais baixa. Consequentemente, a bolinha vai conseguir subir mais fácil. Então, os líquidos vão ferver mais em temperaturas mais baixas. Agora, se você está a nível do mar, que é onde a pressão do ar é a maior possível, aqui, ó, você vai ter que aquecer mais o líquido para que ele possa ferver. Então, para finalizar esse nosso encontro de hoje, lembre-se, a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso e ela acontece quando a pressão interna aqui do líquido se iguala ou ultrapassa a pressão externa. Então, a pressão externa tem uma grande influência na temperatura de ebulição do líquido. A rigor, quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de ebulição. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês hoje e a gente ainda vai ter o prosseguimento normal desse conteúdo. Um grande abraço, saudade de vocês e que nós possamos o mais rápido possível voltar ao nosso convívio social. Bons estudos e até a próxima. Valeu!